É um prazer receber você. A Silmara está nos Estados Unidos e eu quero que tu te apresente, Silmara. Quem é a Silmara? Aonde a Silmara está? Para que o pessoal aqui saiba quem é você. Oi, Edi, eu quero primeiramente agradecer por esse convite, amada. E, gente, agradecer você aí que está assistindo a gente aqui. Eu estou falando aqui, né, um momento internacional aqui com a Edi lá no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Nashua, New Hampshire. É uma região aqui nos Estados Unidos que chama New England, aqui pertinho de Boston, aqui eu vou falar assim para ficar mais, que todo mundo conhece Massachusetts, né? Então eu estou falando daqui. Eu sou, primeiramente, filha amada do rei, sou uma escritora, sou palestrante, trabalho aqui nos Estados Unidos, tenho uma empresa de limpeza, já estou aqui fazendo 12 anos que eu estou aqui. Então, eu estou aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória e a minha história. Muito bem, que bom, Silmara. E para conhecimento de todos, a Silmara está de aniversário hoje. Então, Gratidão, gratidão a Deus. Eu falei para a Edi, falei assim, olha, hoje vai ser o dia do meu aniversário. Ela falou, não tem problema. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de me dar mais um ano aí para eu desfrutar na presença dele, usufruindo de tudo que ele me deu, especialmente da família e dos amigos. então esse momento que a gente decidiu de trazer aqui hoje, eu creio que foi um presente do pai para você, Silmara, de aniversário. E nós vamos comentar um pouquinho sobre o livro da Silmara, como ela é uma escritora e na verdade temos muitos assuntos que a gente pode estar abordando em outras lives, né? Porque a Silmara, além de escritora, ela desenvolve um trabalho maravilhoso de proteção a crianças, adolescentes, né? Então tem uma história aí que a gente não vai tocar nela hoje, mas existe um ministério aí muito maravilhoso que acontece através da vida dela. Mas Silmar, antes de a gente entrar nesse assunto que a gente vai levar assim um tempo não muito longo, apresenta para nós aí o livro para que as pessoas possam olhar e conhecer já e se identificando com a capa dele. Achei linda essa capa. Tapete vermelho, é um convite, né? Sim, Tapete é um vermelho é convite. um convite para algo novo, para um novo tempo. É um desafio, né, Silmara? Sim, eu estou numa fase que Deus, ele cada dia ele me revela um pouquinho mais sobre esse tema que ele me deu, que é muito mais do que só a minha história escrita aqui, porque quando eu fui buscar a revelação do tema, porque esse livro ele iniciou com um sonho que Deus me deu e eu sonhei que eu estava autografando um livro com essa capa e com esse título, há mais de 6 anos atrás. E aí eu não obedeci, procrastinei, porque eu estava numa fase onde a minha vida estava muito difícil, a autoestima muito baixa, e eu imaginei que era impossível para mim, naquele momento, escrever o livro. Ele aconteceu, e a revelação da capa desse livro, assim, é que é realmente o que significa tapete Então, isso que eu ia vermelho. te perguntar, o que que tu quis dizer com tapete vermelho, né? Então, tapete vermelho significa realeza. Quando todos que nós temos uma passagem por aqui, a gente tem um tempo aqui e a gente vive na busca de quê? Uns buscam por sucesso financeiro, outros querem sucesso familiar e outros, né, buscam o encontro com Deus. E quando a gente, se você tem esse encontro com Deus, você se sente amado, você se sente filho, em algum momento da sua vida, essa passagem aqui, ela vai acabar e você
tem outro lugar para você ir. E se você é filho, você um dia vai desfilar num tapete vermelho desse aqui, porque o céu, ele é um local aonde é um local de realeza. É um local onde vai ter um tapete estendido para todo aquele que for desfrutar da eternidade. Então, tenho muitos assim, tenho muito entendimento hoje com relação à vida espiritual, a busca por uma vida de realeza, uma vida de filho, uma vida de herdeiro. E para acessar isso, né, Silmara, existe uma trajetória, uma caminhada, e eu quero trazer aqui para vocês que não é só uma história da vida da Silmara, existe ali a comprovação de desafios que foram superados, porque, para quem não sabe, a Silmara é uma brasileira e que teve uma trajetória aí de um país para o outro, enfrentando vários desafios, e ela traz um pouco dessa trajetória dentro deste livro, porque para acessar este reino, como ela tem apresentado aqui, é necessário poder romper, é necessário romper esses desafios, que é o que ela traz dentro deste livro. E lá no capítulo 3 do teu livro, Silmar, o que diz lá nesse subtítulo? Então, o subtítulo do meu livro, no capítulo 3, ele fala assim que eu tenho... Deixa eu só encontrar aqui. A dor me ensinou. A dor me ensinou. Então, nesse espaço aqui, eu falo da luta contra a depressão que eu tive, que durou 3 anos. Eu falo da minha restauração de fé, porque eu desacredito. No período dessa depressão, eu perdi a minha fé. Eu não acreditava mais nem em Deus, e eu tive a minha fé restaurada. E com isso, várias pessoas ali, várias amigas contribuíram para esse processo. Então, foi um processo onde hoje aqui eu tenho oportunidade de colocar, porque quando você está no fundo, na beira do abismo, se você tem um amigo que chega ali para orar com você, para pegar na sua mão, para andar com você, você consegue mais rápido, isso aí você não precisa nem de terapia, porque as minhas amigas foram orar comigo, foram procurar trabalho comigo, me levaram para a igreja, e então, assim, foi um processo que foi uma reconstrução, né, Silmara? Que reconstruiu a minha vida, reconstruiu, foi um processo, não foi do dia para a noite, mas hoje eu vejo assim, foi muito rápido, porque quando eu comecei ali a andar com elas, a frequentar ambientes onde eu não estava mais naquele quarto escuro, mas eu comecei a frequentar ambientes onde eu podia ouvir a palavra de Deus, ver coisas que pudesse agregar na minha vida, eu comecei a fazer um tratamento de dentro para fora, que não foi terapia, foi simplesmente receber de dentro para fora aquele cuidado, aquele tratamento do amor de Deus, coisa que veio do céu, coisa que só pessoas que são luz na terra, que são sal na terra, que são luz no mundo, pode contribuir com a vida que está a ponto de querer tirar a própria vida, está a ponto de cometer o suicídio. Foi uma situação. Então, aqui eu falo dessa generosidade dessas pessoas e dessa fé que Deus, que eu consegui restaurar, que eu já conhecia Deus, mas eu não tinha intimidade com Ele. E quando a gente está assim, a gente acha que Ele esqueceu. Mas ele nunca esquece. O pai, a Bíblia diz, o pai nunca esquece do filho. Uma mãe pode esquecer um filho, mas ele não esquece, não nos esquece jamais. E como você diz nesse teu capítulo aí, que a dor, ela te ensina, é porque ela te pressiona, né? Para o novo, porque às vezes a gente entra no estado de acomodação, se acomoda e aí você não vai mais à luta por outras coisas. Sim. E Deus permite isso na nossa vida para uma evolução, para o nosso crescimento.
Deus, ele Como permite. é que você chegou nesse estado depressivo? Porque eu sei que você teve muitos desafios, né? O que que foi mais, digamos assim, que te moveu mais, que mexeu mais com a tua estrutura neste teu processo, Silmara? Então, esse livro ele é dividido em fases. Ele tem a primeira fase da minha infância até a minha juventude. Aí depois tem a segunda fase, que é do meu primeiro relacionamento, onde eu tive um filho. E quando esse filho estava com 2 meses, o pai dele veio a sofrer um acidente, um afogamento, e ele morreu afogado. E eu fiquei viúva e ali começou o processo de depressão, porque não foi só a perda do pai do meu filho. Eu tive a perda financeira, porque a família teve problemas ali familiares, aonde eu fui, onde me tiraram muitas coisas, bens. Eu tive perdas, eu sentia, não era a perda do pai do meu filho, era a perda do meu companheiro, do meu provedor, da pessoa que estava ali comigo, dos meus sonhos, a metade dos meus sonhos foi embora. Então, essa foi uma fase do meu livro que me levou a esse processo de depressão, e depois teve a outra fase que foi a mudança. Eu achei que eu estava indo para um caminho de que Deus estava abrindo portas. Foi quando eu me casei pela terceira vez, depois de 6 anos viúva, e vim para os Estados Unidos para uma nova jornada. E aqui eu também passei por um processo difícil. Tu enfrentou a perda, enfrentou o luto, enfrentou as questões financeiras e enfrentou a questão de estar fora do teu ambiente familiar, né? Sim, Da tua nação, do teu povo. E eu imagino, sim, que isso deve ter sido muito desafiador. Mas está aqui agora uma prova viva de que com ele, Deus ele restaura. restaura, A palavra certa é restitui. E eu vou restitui. falar, para você que a terceira fase da minha vida, que foi a minha vinda para cá, foi eu pensava que era um sonho, que Deus estava provendo para mim coisas maravilhosas, porque eu vivi um tempo de sonhos, onde eu conheci um homem que me prometeu o mundo, e quando eu cheguei aqui, a realidade era completamente outra. Eu abandonei o trabalho, eu deixei minha família, meus amigos, eu trouxe apenas o meu filho junto comigo, que era a minha única herança, o meu único tesouro. Trouxe para cá com o sonho de viver uma vida, de criar um lar. E quando eu cheguei aqui, essa pessoa, não era nada daquilo, ele se mostrou uma outra pessoa completamente bipolar, agressivo, e eu vivi um relacionamento abusivo de 2 anos. Então, foi uma fase, só que isso não me derrubou, eu não fiquei com depressão, porque eu já tinha sido fortalecida por Deus, porque ele começou já o tratamento lá atrás. E a minha segunda fase, que eu me vi numa tempestade, dentro de um barquinho que ia afundar, eu não me vi dentro desse barquinho sozinha. Eu estava com Jesus ali o tempo todo, me O que que ajudando, me você fortalecendo. diria, Silmara, para uma pessoa que está nos ouvindo agora e esteja pensando em mudar, fazer uma mudança geográfica como você fez? Qual seria o teu conselho para uma pessoa que estivesse olhando assim para toda a tua trajetória? A gente está falando assim de dor que transforma, né? E essa dor que transforma, ela vem para nos ensinar para não repetir os mesmos erros, né? Sim, Para crescer, para amadurecer, para se aproximar de Deus. Mas agora a gente sabe que quando a gente já viveu um processo, não necessariamente outras pessoas precisam viver o mesmo processo. Elas podem ir por um caminho mais favorável, de menos dor. sim, O que que tu sim. diria? Que uma pessoa que ela quer mudar, que ela toma a decisão
de mudar ou de vida, de país, qualquer que seja, mas ela tomou a decisão de mudar, já, primeiramente, é porque o que ela estava vivendo no momento não está bom para ela. Então, eu acredito que a pessoa, ela, uma vez que ela decidiu, ela não deve temer, ela tem que ir com coragem. Só e assim, para cada um vai ser de um jeito diferente. Não desista. Você quer mudar, vai com tudo, confie e transforme, mude. Só que eu acredito que eu cometi um erro, porque eu sonhei que estava tudo bem, acreditei, e eu não me prostrei diante do Senhor para Ele me dar aquela mensagem, se era para me vir ou se não era para me vir. Eu não fiz essa oração, Senhor. Tu não Eu buscou devo uma ser. confirmação de Deus, tu foi Não na esperei. empolgação. Exatamente. Eu simplesmente, com a coragem que eu tinha, eu falei assim: já é, Deus já está me dando tudo. Mas eu acredito também que Ele vai transformando. A gente toma as nossas decisões, mas Deus, quando você se apega a Ele, Ele vai transformando, Ele vai mudando. O importante é a gente pedir a confirmação de Deus. Isso é o mais importante na caminhada. Mas desistir nunca. Você quer mudar? Mude. Eu acredito que todo mundo ele tem possibilidade de seguir em frente, de mudar, de transformar, de ir aonde ele quiser ir. Todos nós podemos É, fazer isso. a gente não pode deixar que o medo Nunca. consuma a nossa vontade de crescer, né? Mas a Muitas gente pessoas não precisa fazem, dessa confirmação. muitas pessoas não fazem por causa do medo. Muitas Uhum. pessoas não fazem, deixam de fazer. Então não deixe de fazer. Eu fui corajosa, mas eu errei e não pedi a confirmação de Deus, porque talvez teria sido diferente. Uhum. Mas Então de qualquer. existem dois extremos, né? Não fazer por conta do medo e fazer na empolgação, sem buscar a confirmação de Deus, a direção dele. Exatamente, exatamente. Mas independente da sua decisão, se você confia em Deus, Ele estará com você e Ele vai te dar estratégias no meio do caminho para que qualquer que seja a situação que você passar, Ele vai estar com você te fortalecendo e fazendo com que você nunca pare, que você vá, porque uma pessoa que tem Deus e que não desiste nunca, ela vence. Agora me diz assim, ó, Silmara, eu vivi também muitas experiências e sei muito bem do que você está falando, né? Não vou entrar aqui na minha história, porque hoje é o teu dia, é o dia de falar sobre a Silmara e o material que ela tem. Mas assim, ó, você traz aí nesse conteúdo a importância de amizades de valor, né? Sim. Agora me diz, como a gente, no meio de uma depressão assim, como você fez para ter essas amizades de valor? Olha só, são amizades, as pessoas que estavam comigo já estavam caminhando comigo há muito tempo atrás. Acontece que quando você está no fundo do poço, quando você perde tudo, quando você cai o seu nível financeiro, que nesse mundo o que vale mais é o que tem, não o que ela há uma seleção quando você está no fundo do poço, porque quem vai te abraçar, quem vai andar com você, quem vai chorar com você, quem vai levantar você do chão, é somente aquelas pessoas que te valoriza pelo que você é, pelo que você carrega no coração. E é nessa hora que surgem os melhores, os amigos de verdade. Então eu Quer dizer, acredito você que foi precisa isso. estar aberto também, né? A isso. Sim, sim, mas ali já tinha sido construído uma amizade duradoura, porque não eram amigas que apareceram, eram amigas que já era amiga de muito tempo. Inclusive, a Gisleia, que foi a minha amiga que me levou para a igreja, ela me buscava, ela andava 1 hora de carro para me buscar na minha casa e depois mais 1 hora para ir para a igreja. Ela tirava todos os domingos 2 horas do seu tempo para me levar e me trazer em casa.
Obrigada, os balãozinhos, amei. E aí, ela passou 6 meses fazendo isso, a Gisleia. E ela é minha amiga desde os 12 anos de idade. A gente tem mais de 30, quase 40 anos de amizade. Então, ela estava ali naquele momento. E engraçado que uns anos antes ela tinha passado por um problema e eu ajudei muito ela na questão espiritual, na questão de acompanhar ela e de dar aquele amor mesmo que ela precisava, porque ela estava passando por um processo de rejeição, e depois foi o contrário. E ela me ajudou muito nesse processo. Então, assim, eu não tinha forças para ir para a igreja. Se ela não fosse lá me buscar e me levar, eu não teria ido. Aí foram 6 meses o processo até que eu falei para ela, olha, não precisa mais você vir me buscar, eu vou pegar um ônibus e vou sozinha. Então, qual foi a importância? Se ela me levasse 1 ou 2 vezes e desistisse de mim, eu não teria vencido e passado pelo processo de superação. E ela quis ver a minha superação. Eu vou levar ela até quando ela esteja curada. E o processo de depressão foi vencido somente com a minha fé em Deus e com os amigos ali. Porque a minha outra amiga, a Carmen Lúcia, uma advogada, ela foi na minha casa durante 7 semanas seguidas orar por mim. E a Lúcia também foi. A Lúcia também foi uma outra amiga que fez isso. Então, Como os isso é amigos... importante, né, Silmara? Eu vivi algumas coisas assim, ó, que eu, dentro do meu processo que eu estava passando, eu também contribuí com uma outra pessoa que estava num estado muito ruim também. Então, o que eu entendo aqui? Às vezes, você ajudar alguém pode te ajudar. Com O certeza. fato de você olhar para outras pessoas que estão passando por momentos difíceis faz você compreender que existem dores que talvez para você não é muito, mas para outra pessoa é maior do que a tua dor. Fazer o bem para o outro faz muito mais bem para a gente do que para o outro. Exato. E a gente precisa fazer isso e não desistir, né? Eu ainda estou em processos de ajudar, e eu acho que isso não vai acabar quando a gente se dispõe a fazer isso, né? De estender a mão para pessoas que estão passando por um momento difícil, e é muito gratificante. Então, se você que está aí do outro lado tem um coração doador, encontre alguém para servir. Porque num momento oportuno você pode precisar, e aí você construiu laços que vão ser úteis para você. É a semeadura. Eu estou Sim, semeando aqui, Silmara, na tua vida também. Depois a gente vai amém. saber. Eu creio. E como é importante a semeadura. E às vezes a gente fala assim: ah, eu não sou importante, eu não sirvo para nada. Às vezes o seu vizinho está precisando de atenção, está precisando de um prato de comida, está doente, não tem ninguém para fazer uma sopa. Então, assim, isso aí é você começar a buscar a ser mais sociável, ser mais empático, a começar a fazer conexões com o seu vizinho do lado, com o seu colega de trabalho. Então, assim, o processo de ajuda e cura para as outras pessoas pode acontecer em qualquer local que você está ao seu redor. É só aprender ter claridade, visão para você enxergar quem do seu lado está precisando. Mas as pessoas hoje estão num mundo que elas não querem dar, elas só querem receber. E isso é uma coisa que a gente tem que atentar, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que aprender a semear na vida do outro. A gente veio para fazer isso. A nossa missão aqui é amar o próximo como a nós mesmos. E isso significa você não olhar para o próximo só no momento que você está passando por um momento difícil, por uma situação difícil, mas você olhar para o Exatamente. próximo no teu tempo de abundância. Exatamente. Aí é que está a diferença, né? Não lembrar de estender a mão para alguém só quando o aperto chega para você.
Que aí você vai ver Exatamente. que precisa. E uma Porque, pessoa, Ed, eu acredito que quando ela não semeia, e aí ela precisa, e ela olha para o lado e não vê ninguém que pode ajudar, e ela começa a reclamar. Reclamar, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me ama, mas o que ela plantou ao longo da vida dela para chegar ali naquele momento e não ter ninguém que o apoie? Entende? Então tem tudo isso. Aquilo, a Bíblia fala aquilo que você colhe, aquilo que você planta, você colhe. exato. Então, se Como a é que gente você não vai colher plantar se tu não amor, plantou, né? então, se você quer receber, você primeiro tem que dar. A Bíblia ensina isso. Primeiro você dá. Você não tem que fazer e nunca fazer esperando também que o outro, porque às vezes você vai fazer para uma pessoa Vem e de quem vai te outro ajudar lugar. vem de outra. A ajuda vem de outra e às vezes lá do outro lado do mundo. Então, nós estamos no tempo de uma corrida que o que é o mais importante para nós hoje é a semeadura do amor. Exato. E a gente voltando ao título que iniciamos aqui essa abordagem, aprendendo com a dor, devemos realmente olhar para essa circunstância que a gente está, que se encontra, e ver o que, que eu posso estar aprendendo com isto. Não olhar só vendo coisas ruins, mas olhar para aquilo ali para entender o propósito daquilo e trazer a riqueza disso para a minha vida. Eu tenho Sim, um capítulo que eu escrevo num livro aí, que estou ainda está em formação, onde eu falo sobre você crescer na diversidade, né? uhum, Então, você olhar para a situação que você está e não olhar para ela como um problema, mas olhar como uma oportunidade. Isso vai mudar completamente. A sim, situação que você se encontra, olhar para aquilo ali, não, isso aqui é uma oportunidade, mas como se é dor? Mas mesmo assim, olhe e veja a oportunidade. Existe um tesouro ali que você pode trazer para a sua vida e é sim, um momento de crescimento. sim, Porque quem está lá num alto nível, com certeza, se você for olhar a trajetória, foi esfolado várias vezes, foi lapidado. sim, Então, para sim, chegar nesse ponto, então eu vejo, Silmara, que você está hoje aí com o teu livro escrito, vivendo uma nova fase da tua vida, porque você aprendeu na dor. Se você sim, não tivesse aprendido, o que teria acontecido com a Silmara? Talvez sim. estivesse tomando antidepressivos, talvez Lamentando, lamentando, não teria escrito esse livro, não teria feito nada, mas se permitiu aprender. E quando a gente aceita o apoio de pessoas, como foi o teu caso, é porque você se permitiu a se abrir, a compartilhar a tua história, não guardou para si, que às vezes a gente tem vergonha de passar, de compartilhar. Claro que tu não vai sair contando para todo mundo, mas no momento que tu te achega a Deus, Ele vai colocar as pessoas certas na tua vida, que sim, vão te sim. servir, né? A minha receita para quem está passando por um momento difícil hoje, o que eu aprendi aqui, não é sobre o que fizeram com você, é sobre. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, quando a gente. Uma das coisas que eu aprendi que foi libertador para mim, em relação a toda essa história que está escrito aqui, que está relatada nesse livro, foi o processo do perdão. Perdoar é a coisa mais libertadora que tem, porque as pessoas acham que perdoar ela vai fazer um bem para o outro, mas ela faz um bem para ela mesma quando ela se liberta de tudo aquilo que ela passou, de tirar aquelas pessoas que fez mal para ela da sua vida e ter o caminho aberto para prosseguir e começar uma nova vida.
Então, esse foi o processo que aconteceu comigo. E eu não posso deixar de dizer aqui, Edi, que sobre o livro, eu quero aqui honrar minha querida amiga Raquel Fonseca, que ela mora aí no Brasil, ela é escritora, e quando eu pedi para ela fazer o prefácio, ela estava numa mesa de cirurgia, ela tinha feito cirurgia de ponte safena, e ela não teve, Não ela não disse recusou. não recusou e fez para mim. E ela escreveu sobre mim e sobre a obra. Então, quem quiser ler tudo, vai ter que comprar o livro. Mas ela fala aqui, ó, esta obra merece estar ao alcance de mulheres de todas as camadas sociais, mulheres em situações de risco ou privilegiadas de todas as faixas etárias. Há um alerta de socorro em cada página que desperta para a importância de cumprir o propósito, ter clareza de qual é a minha e a sua missão. O livro desperta coragem, faz romper o espírito de covardia que pertence ao mundo das trevas. Sem usar a expressão dependência, ela, que no caso sou eu, rompe padrões e usa o cérebro a seu favor, criando novos caminhos, possibilidades para manter a dádiva da vida. Então, eu quero honrar a Raquel porque ela leu, ela amou a história e ela escreveu sobre o que é a obra. Então, isso aqui deu assim, uma clareza para quem quer realmente ler esse livro, que ele foi escrito, né, baseado assim, com foco em ajudar mulheres que vivem relacionamentos abusivos. À medida que uma mulher que ela tem um relacionamento tóxico, às vezes ela pode se enxergar na mesma história, no mesmo processo onde eu estava e como foi que eu fiz para sair desse processo. Então, eu gostei muito dessa colocação dela aqui com relação à história do livro. Muito bem, Silmara, foi muito bom. E tu trouxe aí uma receita, uma dica valiosa. Amém. Eu vou colocar aqui também nos comentários depois o link onde você pode entrar para adquirir o livro digital da Silmara, né? Porque como ela está longe, de repente você pensa, como é que eu vou adquirir o livro, certo? Sim. Mas você pode, de forma digital, fazer a leitura do livro e ela vai disponibilizar, então, o link para você adquirir o livro. O link está lá no meu Instagram, Silmara_Costa1. E ali vocês podem encontrar, ou pode também entrar direto comigo no meu contato. Eu tenho a versão no inglês, no português e no espanhol. E se você quiser o livro aí do Brasil, eu posso enviar para qualquer lugar o livro físico. E aqui nos Estados Unidos também eu tenho um livro físico em português, as duas versões em português. Tanto aí Olha do só, Brasil. então não tem desculpa, né? Do jeito que você quiser, vai ter no idioma que você quiser, aí eu acredito que atende a maioria. Mas a gente vai estar colocando ali nos comentários também para você ter acesso. Gente, Amém. Silmara, uma frase que tu queira deixar para nós encerrarmos. É a frase que está aqui no meu livro. Já andei abatida e desanimada muitas vezes, mas aprendi a ser forte e corajosa, pois o Senhor, meu Deus, está comigo em todos os lugares. Amém? Ele está com você. Aprenda. Deus Amém. fala, ser forte e corajoso. Então é isso que eu deixo para vocês. Seja forte e corajosa. Amém. Gratidão e contribua aí, dê um presente para a Silmara, adquirir o livro dela, tá de aniversário hoje. Deus abençoe, gente, ó, para todos vocês. Foi um prazer, Dia. Obrigada grandemente por esse convite, por essa live internacional. Vamos fazer outras aí e falar do meu projeto missionário. Isso, tá esse projeto aí eu quero falar a respeito porque é maravilhoso. Fica para a próxima, Silmara. Amém. Deus abençoe. Até, gente.